Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, pois eu vejo que muita gente assiste aos nossos vídeos e não é inscrita, e isso é muito importante para a gente crescer aqui no YouTube. Esse vídeo deu muito trabalho, então macete o dedo no like, e por favor deixe um comentário porque eu leio todos e respondo sempre que possível. O Ruivo, líder do grupo de aventureiros, arranjou os dentes silenciosamente. Mas o nosso protagonista reagiu, dando um conselho mental. Vamos, líder. Pense bem. A essência já foi. Não há nada a ganhar com essa luta. Foi quando um dos aventureiros gritou. Nós exigimos algum tipo de compensação. Bijone, com o semblante de zombaria, disse. O quê? Vocês estão choramingando uma essência? Naturalmente, a elfa e o bárbaro pegaram a essência por conta própria. Então, que tipo de compensação esses aventureiros tinham em mente? Era sabido que o que acontecia no labirinto, ficava no labirinto. Não era possível dizer de quem era a essência. No final, as palavras dos mais fortes se tornavam a verdade. Sem dar tempo para os aventureiros pensar e nem qualquer tipo de negociação, nosso protagonista repetiu a fala. Se vocês querem lutar, podem vir. Foi quando um dos aventureiros, recuando, chamou os outros membros para ir embora. No final, aqueles aventureiros tomaram a decisão certa. Qualquer pessoa de frente a frente, com o bárbaro gigantesco e ainda mais sob pressão, tomariam a mesma decisão. Em poucos minutos eles se afastaram e desapareceram em meia floresta. Assim que não era mais possível ver os aventureiros, nosso protagonista chamou a elfa. Vamos embora, temos que acelerar. Sob suas instruções, a elfa começou a abrir o caminho, em frente, no ritmo bem acelerado. Ele tinha um mau pressentimento. Apesar de terem passado pelo couro fronto sem mesmo derramar uma gota de sangue, a história havia terminado de um jeito estranho. Originalmente, nosso protagonista estava planejando caçar alguns monstros no caminho até o portal. Mas depois daquele incidente, os planos haviam, e eles estavam pensando em deixar o mais rápido possível e se afastar do portal o máximo que desse. A elfa estava monitorando os arredores e conseguiu identificar um grupo de goblins na frente. No entanto, ao escutar o plano do nosso protagonista de ir direto para o portal, a elfa perguntou, será que eles vão nos seguir? Bjorn respondeu explicando a situação. Eles estão indo para o mesmo lugar que a gente. Era notório que aqueles aventureiros estavam num grupo bom para o segundo andar. Mas por que eles estavam se movendo justamente em direção ao portal, em vez de se afastarem e conseguirem lutes melhores? A intenção ali era bem clara. Eles provavelmente estavam planejando descer pelo portal para voltar para a cidade no 7º dia. Assim como o bárbaro e a elfa, apesar de estarem em maior número, eles ficaram com medo e se afugentaram. Talvez eles não fossem um grupo que tivesse sido montado desde o início, e sim, um grupo informal de aventureiros que se encontraram no meio do caminho e improvisaram. Foi quando, de repente, ela notou que um goblins estava vindo em direção a eles. Assim que ele ouviu que um goblins vinha em direção, ele sentiu uma incongruência na situação. Isso porque nos últimos 4 dias que eles estavam lutando aqui, nenhum goblins sequer notou a presença deles caminhando pela floresta. A elfa tinha uma habilidade de rastreamento excepcional. Mesmo correndo, não era possível que um goblins fosse capaz de detectá-los àquela distância. Bjorn, na mesma hora, disse, vamos sair daqui o mais rápido possível. Sob suas instruções, a elfa se virou, e naquele momento uma flecha disparada na mesma direção de onde eles viraram. Assim que Bjorn conseguiu ver, ele agarrou a elfa pelo pescoço e a puxou para trás. A elfa tentou falar algumas palavras, mas ele não tinha tempo. Eles voltaram a correr sempre com a elfa na liderança. O nosso protagonista continuou pensando enquanto corria, ainda vigilante com relação aos arredores. Bjorn não sabia como os aventureiros tinham conseguido, mas eles atraíram os goblins para aquela situação. E agora eles haviam armado uma emboscada na direção da porta tentando cercá-los. Será que evitá-los era possível nessa situação, com aquele grupo de frente e os goblins os perseguindo? Eles precisavam de muita sorte para poder conseguir chegarem vivos ao portal. Bem,
Ele não era um cara com esse tipo de sorte. Foi quando a decisão foi tomada. Vamos ter que lutar. Era hora de recuperar o fôlego. Foi quando o nosso protagonista disse à elfa: use a habilidade da essência. A elfa, confusa com o questionamento, perguntou: mas que habilidade é essa? As essências deixadas pelos monstros continham algumas habilidades especiais e até mesmo atributos que contemplavam aquela essência, sejam elas passivas ou ativas. O nosso protagonista entendia que muitas das coisas eram diferentes entre o mundo real e o jogo, mas ele tinha certeza de que os status eram fiéis. A elfa, assustada com o nosso protagonista, disse: eu não sei como usá-las. De repente, o seu corpo começou a ficar com uma aura nebulosa. Ela estava surpresa, mas de alguma forma, aquilo estava acontecendo. Parecia ser um mecanismo que ativava de acordo com a vontade do usuário. De qualquer forma, eles estudariam isso com mais detalhes mais tarde. Não era hora. Nosso protagonista entregou as mochilas à elfa e deu a ela uma instrução bem rápida. Se esconda, e quando eu te der o sinal, não importa o que aconteça, atire no arqueiro primeiro. Nunca haja antes disso. Você entendeu? Ele terminou rapidamente o que tinha que dizer e imediatamente, a elfa ainda tentou questioná-lo. Espere, qual será o sinal? Mas ele já estava distante. Foi quando ele parou depois de se mover 30 metros de sua posição original. De repente, ele viu goblins. Era óbvio que aqueles aventureiros tinham atraído aqueles goblins exatamente para aquele lugar. O nosso protagonista não perdeu tempo e correu em direção à horda enquanto uma flecha atingiu seu escudo. Após um breve período, coisa de 10 segundos, outra flecha voava em sua direção. Ele continuava esmagando as cabeças dos goblins, porém, em troca, ele recebeu uma facada. Não havia como evitar. Ele tinha que correr esse risco. Assim que ele fosse lutando e eliminando os goblins, a possibilidade dos humanos aparecerem aumentaria. Enquanto espancavam, ele ia sofrendo mais e mais com os ferimentos. Individualmente não eram ferimentos muito graves, mas era diferente, porque eles acumulavam cada vez mais. Eram cortes em todas as regiões do corpo, flechas voavam, eram de todas as direções. Uma seria provavelmente o goblin arqueiro e o outro aquele humano. Era difícil bloquear ambas. Então, ele tomou uma decisão de proteger um lado e absorver o dano com a outra. Foi quando ele sacrificou o braço. Uma flecha goblin perfurou seu cotovelo. A dor era muito forte. Chegava a ser descomunal. O problema não era apenas a dor, mas o fato dele não conseguir mover direito seu braço. Assim que ele retirou a flecha de seu corpo, ele colocou o martelo de sua mão no chão e trocou para o escudo. Com o escudo e uma mão ele continuou a lutar, voltando ao modo antigo de esmagar cabeças. Logo, o último goblin tinha sido eliminado. Até mesmo o arqueiro goblin, que estava afastado, parecia ter fugido porque as flechas pararam de vir. Ele ficou ferido, porém tinha vencido a sua primeira rodada. Com o sangue do bárbaro fervendo, ele gritou: saiam daí, seus filhos da mãe. Ninguém apareceu ao seu chamado. Portanto, mais projéteis continuavam a ser disparados de longe. Enquanto ele cobria a parte superior do seu corpo com o escudo, aproveitava para olhar o horizonte na tentativa de avistar os aventureiros. Foi quando ele viu 3 pessoas: o ruivo, o samurai, com uma espada de fio semelhante a uma katana, e o outro, com espada e escudo. O arqueiro ainda continuava escondido em meio à floresta. Ei, você! Cheio de energia mesmo depois de lutar com tantos goblins, onde estava a dia da elfa? Como resposta, o nosso protagonista apenas lhe deu um sorriso sarcástico. O ruivo então continuou: teremos tempo suficiente para perguntar a ele depois. Vamos capturá-lo. O líder trocou olhares com seus colegas. Juntos, eles lentamente reduziram a distância. Nosso protagonista levantou a mão lentamente, pensando em qual seria o sinal ideal para falar com a elfa. Foi quando, de repente, ele ergueu o dedo do meio e um som fraco podia ser escutado. A elfa tinha entendido a mensagem. A luta estava prestes a começar. A noite caía sobre o labirinto e o líder dos aventureiros, com pressa, chamava o arqueiro. No entanto, a resposta não vinha.
Afinal, no momento que Bjorn levantou o dedo do meio, a elfa tinha executado um plano combinado anteriormente. Ela havia abatido o arqueiro inimigo. O líder dos aventureiros parecia não acreditar no que tinha acontecido e questionava repetidamente: "O que você fez?" Mas a sua preocupação fora da batalha foi um erro gravíssimo. Aproveitando o momento, nosso protagonista avançou sem hesitar e balançou seu escudo em direção a ele. O impacto era diferente e não parecia ter causado qualquer dano. Um goblin, nessa mesma situação, teria desaparecido em uma fumaça. O líder então gritou, e com passos rápidos e postura contida, o samurai entrou na batalha, definindo um golpe, um choque insano no escudo, que chegaram a soltar faísca entre o contato da espada metálica e o escudo. Apesar das surpresas, nosso protagonista não podia vacilar e avançava em direção aos três, com o objetivo de tirar a atenção dos inimigos e dar à elfa uma chance clara de acertar uma flecha. Foi quando mais um golpe com o escudo passava sem causar danos. Os outros aventureiros aproveitavam a abertura dada na defesa do nosso protagonista, tentando diminuir a distância e golpear cada vez mais forte. Nosso protagonista estava em uma situação extremamente complicada. De repente, ele ouvia um som que tanto esperava nessa batalha. Finalmente, as flechas da elfa haviam começado a aparecer. No entanto, quebrando todas as expectativas, ela não conseguiu atingir ninguém. Isso porque o aventureiro com o escudo entrou na frente e bloqueava cada flechada da elfa. Enquanto o bárbaro recebia os golpes do líder, o samurai aproveitou para acertar o braço de nosso protagonista. Bjorn conseguiu reagir a tempo e minimizar o corte, que seria extremamente profundo. A dor não era tão alta por causa do veneno que estava paralisando seu braço. O aventureiro continuava protegendo com o escudo as flechas da elfa, inviabilizando qualquer tentativa da elfa ajudar naquele momento. O líder dos aventureiros murmurou: "O que é esse monstro?" Isso, enquanto observava o bárbaro que nem sequer piscava com o corte no braço. Gritando alguns momentos, nosso protagonista empurrou o escudo e desviou do golpe do samurai, mas uma flecha vinha como apoio. Do mesmo lugar de antes e da mesma distância, nosso protagonista, em pensamentos, questionava a atitude da elfa. Por que ela insistia naquelas flechas? No calor da batalha, vendo seu corpo coberto de feridas, nosso protagonista escutou um barulho. Mais uma vez, ele havia bloqueado uma flecha. No entanto, estava em chamas. O homem não suportou o calor e jogou fora. Era uma oportunidade. Antes mesmo de entender a situação, a elfa disparou mais uma flecha. Sem hesitar, desta vez, acertou em cheio o ombro daquele homem. As flechas, que agora vinham envenenadas devido à essência do goblin arqueiro, neutralizou completamente aquele cara. Percebendo a situação, o líder não deixou barato. Ele gritou para o samurai e correu em direção à floresta. Com claro objetivo de ganhar tempo, o samurai mandava nosso protagonista se render. A luta continuava impolítica. Nosso protagonista aceitava tomar dano em troca de conseguir desferir alguns golpes contra aqueles aventureiros. Nessa hora, o samurai mudou sua expressão, porque atrás dele, ao desviar do escudo, o aventureiro recebeu todo o impacto da escudada. Agora, o samurai estava só assim. Vendo o que tinha acontecido com seu amigo, ele avançava para cima do bárbaro. Enquanto se defendia, o nosso protagonista conseguiu pegar o escudo do outro aventureiro e, equipado com as duas, alternava entre ataque e defesa. Enquanto usava o escudo para atacar, o samurai tentava desviar da melhor maneira possível e manter distância. No entanto, o nosso protagonista, prevendo esse movimento, imediatamente soltou o escudo em direção ao samurai. Foi quando ele conseguiu correr e o agarrar. O samurai parecia perplexo, pois não esperava esse tipo de movimento. Então, o nosso protagonista puxou-o em direção ao seu corpo. E em vez de tentar mover seu braço, que já estava certamente sem forças por causa do veneno, usou a boca para acertar o pescoço. Foi uma mordida que rasgou a pele do samurai. Instintivamente tentou gritar, mas não era possível.
Ele deu um passo para trás, movimentando as mãos para o pescoço, na tentativa pífia de parar o sangramento, que caiu no chão, jorrando o sangue. O bárbaro então cuspiu o pedaço de carne que havia na boca e limpou-a com o braço. A batalha havia terminado. A elfa apareceu dos arbustos, como se nenhuma batalha tivesse acontecido. Por outro lado, nosso protagonista estava completamente dilacerado. A elfa, a ver a situação em que o nosso protagonista se encontrava, começou a chorar em desespero. Rapidamente, ela tirou uma poção na mochila e ofereceu-o. Toma, beba. Ao ver nosso protagonista se recuperando com a ajuda da poção, ela finalmente se sentiu aliviada. Para o nosso protagonista, a sensação era completamente diferente das vezes que ele tomou poção. Algo estava fervendo dentro dele. Ele sentiu dor e seu sangue esquentava, ao ponto de parecer que sua carne estava queimando. Isso durou cerca de 10 minutos. Finalmente, tudo havia voltado ao normal. Sobraram várias cicatrizes. Mas por que se preocupar se ele era um bárbaro? Foi quando nosso protagonista lembrou que precisava correr o mais rápido possível. Ele não tinha tempo, nem mesmo para descansar. Faltavam apenas 40 minutos para que o portal se fechasse. Se ele não conseguisse descer para o primeiro andar, até aquela hora, teriam que viver mais 3 dias no lugar infernal. Com o tempo curto, ele separou o que achava ser mais valioso. Só faltavam 25 minutos. A elfa estava cheia de preocupação, porque nosso protagonista parecia cansado. Mas eles não tinham tempo a perder naquele local. Então, a maratona começou. De repente, viram o portal à sua frente. E sentindo um pouco de ansiedade, aceleraram e deram um passo para dentro do portal. O brilho foi o mesmo da última vez. A elfa expressava sua felicidade ao atravessar o que disse. Bom trabalho, Bjorn. Nosso protagonista também retribuiu os elogios. Enquanto se despediu, nosso protagonista se lembrou de algo muito importante. Espere. E a distribuição de saques? Mas não havia tempo para uma conversa longa. Olhando para o ponteiro do relógio, haviam sobrado apenas 15 segundos restantes. Foi quando ele lembrou. Baleia Negra. Neste momento, uma mensagem apareceu. O personagem está se movendo para a cidade de Rufitória. A luz que recusou seus olhos no primeiro momento deu lugar a uma visão de uma cidade grande e cheia de pessoas. Era Rufitória. Naquele momento, ela estava lotada. Isso porque não importava a quantidade de dias que você ficava dentro da DG. Você sempre retornaria ao meio-dia do dia seguinte. Quando jogava o jogo, nosso protagonista achava que era apenas uma peculiaridade do cenário, uma forma de melhorar a qualidade de vida do jogador. Dessa forma, mesmo depois de visitar o labirinto, os jogadores poderiam continuar suas missões dentro da cidade sem interrupções. Era uma conveniência. Enquanto acertava as horas, uma voz estridente pôde ser escutada. Hey Bjorn, filho de Yandel. Nosso protagonista ficava se perguntando, mas quem era esse cara? Do nada, vários outros bárbaros começaram a chegar. Assim, mais e mais deles apareciam. Nosso protagonista estava apenas parado, observando a cena, enquanto os bárbaros começavam a... As conversas eram as mais variadas, e do nada, começaram a se gabar dos seus atos dentro do labirinto. Bjorn se perguntava que tipo de reencontro era aquele. Era incrivelmente animado e os bárbaros se cumprimentavam, chamando uns aos outros pelos longos nomes e se elogiando pela bravura dentro da DG. A dúvida que surgia no nosso protagonista era como eles conseguiam gravar aqueles nomes enormes que todos eles tinham. De repente, um bárbaro gritou, "Vamos medir nossas bravuras", movendo-se junto aos outros bárbaros. Bjorn conseguiu naturalmente seguir o procedimento como um aventureiro comum. Não era nada demais. Era apenas um processo de troca de pedras de mana por dinheiro no posto de controle. Era como um tipo de caixa de supermercado, mas com pedras de manas ao invés de produtos. A rapidez com que os funcionários trabalhavam era impressionante, enquanto Bjorn observava toda aquela cena.
Com um pouco de curiosidade, os bárbaros ao seu redor continuavam gritando. Consegui 40.000 pedras de mana. Isso é incrível, aclamou um dos bárbaros. Do nada, os outros vinham gritando. Parabéns, você é o guerreiro dos guerreiros. Bjorn não conseguia se acostumar com aquele ambiente. Será que era por causa do tempo que ele havia passado com a elfa? Ele precisava encontrá-la. No entanto, onde ele fosse, ele só via bárbaros. Bem, na realidade, ele só ficou parado, enquanto suspirava para si mesmo. Finalmente foi a sua vez. O funcionário colocou os sacos numa balança e lhe disse o valor exato. 182.413 pedras. Mal deu tempo do funcionário anunciar a quantidade de pedras que Bjorn tinha feito. Um bárbaro em meio à multidão gritou: São 180.000? Bjorn, filho de Andel, ganhou 180.000? Todos finalmente puderam ver. Não são apenas pedras, ele tem martelo. Um outro gritava: São 3 bolsas. Ele era o primeiro bárbaro a entrar no labirinto, nu, e sair como homem civilizado. O nosso protagonista fervia de emoção. Os bárbaros entravam num frenesi louco. Eles pegaram e começaram a jogá-lo pelo ar, como se ele fosse um brinquedo. Para a surpresa de todos, o nosso protagonista estava sendo adorado por tudo aquilo. Bem, afinal tudo tinha ficado bem no final das contas. No meio da gritaria, um funcionário gritou. Finalmente, a loucura havia diminuído, graças às exigências daquele local. Bjorn recuperou sua compostura e se sentou no chão junto com os demais bárbaros, esperando aqueles que ainda não tinham terminado de passar no ponto de controle. Naquele momento ele sentiu um certo olhar e virou a cabeça para ver que era uma pessoa, olhando em direção a ele, em meio à multidão. Era a elfa. Quando seus olhos se encontraram, ela sorriu. No entanto, porque ela estava conversando com aqueles outros elfos, ela rapidamente desviou o olhar. Em um determinado momento, enquanto ele observava a elfa, os olhos novamente se encontraram. Bjorn queria dizer alguma coisa, então ele fez um gesto com a boca. A elfa inclinou a cabeça e depois sorriu, confirmando um encontro à noite. Nosso protagonista deveria ter uma conversa mais adequada com ela, principalmente depois daquilo que eles passaram junto. No momento em que ele estava pensando nisso, a elfa que estava no grupo perguntou: Você conhece aquele bárbaro? A nossa elfa imediatamente: Não, irmã. Encontrando uma brecha, a elfa olhou para Bjorn e fez um gesto. Me desculpe, deveria ser por causa da irmã mais velha. De repente, o mesmo aconteceu do lado dele. Um dos bárbaros questionou: Bjorn, filho de Yandel, você conhece aquela elfa? Nosso protagonista respondendo negativamente: Não conheço. A conversa continuava e o bárbaro dizia: Foi o que eu pensei. Nunca que um guerreiro como você estaria com aqueles orelhudos. O clima ficou tenso, mas nosso protagonista não estava querendo nenhum tipo de confusão. Foi quando o último bárbaro chegou e ele chamou todos os outros para ir embora. No caminho, lembrando, muitos esperavam pelos seus parentes. No entanto, nem todos voltavam correndo. Nosso protagonista sabia que isso acontecia dentro do jogo, mas ver pessoalmente era complicado. A felicidade de uns e a tristeza de outros era um péssimo sentimento de ambiguidade que ele sentia naquele momento. O motivo pelo qual o nosso protagonista estava acompanhando os bárbaros era porque ele tinha receio de ter esquecido algum procedimento. No entanto, ao segui-los até lá, ele parou num bar e todos ali estavam para beber. Chateado, nosso protagonista se despediu dos bárbaros que ali estavam. Muitos gritavam, não aceitando a situação. Nosso protagonista por um segundo fechou os olhos e disse para si mesmo: Eu tenho algumas coisas para resolver na cidade. E saiu. Após comprar algumas roupas, ele foi direto procurar um lugar para descansar. Cansado, ele tomou banho e foi dormir. Quando ele acordou, ele verificou as horas. Eram aproximadamente 9 horas. Bjorn havia saído do labirinto por volta de meio-dia. Então, contando o tempo perdido, com outras coisas que ele fez durante o dia, ele havia dormido cerca de 4 horas. Ele se sentia incrivelmente revigorado.
Estranho. Será que isso tinha relação com uma cama? Caminhando pelas ruas noturnas, muito mais silenciosas do que durante o dia, no momento, a sua prioridade era encontrar a elfa no local de encontro combinado. Foi quando ele avistou um homem e perguntou: "Boa noite, onde fica a taverna A Baleia Negra?" O homem, com uma expressão confusa, recebeu: "Bom, eu não ouço isso faz muito tempo. Deve ter mais de uma década que ele fechou." Há hipóteses que o nosso protagonista tinha sobre que aquele jogo que acontecia antes do momento atual começava a se concretizar. Porque todas as histórias que ele conhecia aconteceram várias décadas antes. Ele precisava, de alguma forma, visitar uma biblioteca para se atualizar nesse período. Assim que entrou, ele viu que o interior da taberna era exatamente como ele havia imaginado. Muitas pessoas bêbadas, aventureiros, música alta e muita bagunça. Enquanto examinava o local parado na entrada, ele viu um brilho prateado muito familiar. Quando ele se aproximou, a mulher que estava ao lado da nossa elfa questionou: "Você é aquele bárbaro, não é?" "Esse bárbaro provavelmente sou eu, filho de Yandel Bjorn." "Mas quem é você?" respondeu com um tom de curiosidade. "Eu sou a irmã mais velha." "Então o seu nome é a irmã mais velha?" perguntou o nosso protagonista com um sorriso irônico. "Não seja idiota. Você pode me chamar de Tese." O sobrenome da nossa elfa era Tese. Aparentemente ela não queria dizer o seu nome. Ela parecia ser 3 ou até mesmo 4 anos mais velha. De repente, a mulher gritou bárbaro com o tom de desprezo: "Por que você trouxe essa garota para esse pub tão tarde da noite?" A nossa elfa tentou intervir, nervosa, mas foi interrompida. "Noite passada, você chamou ela para essa taverna inapropriada. Ela ficou esperando a noite toda. Por isso eu estou aqui, nosso protagonista, sem entender muito bem. O que você pensou ontem à noite?" Dizendo isso enquanto observava o rosto da Tese. Foi quando ele perguntou a Irvine quantas horas se passaram desde que nós saímos do labirinto. Ela respondeu umas 30 horas. O nosso protagonista havia dormido por mais de um dia, não apenas 4 horas como ele havia pensado. Não é de se admirar que tivesse saído tão revigorado. Com um tom de arrependimento, o nosso protagonista pediu desculpas. E com seu pedido de desculpa tão educado, a Tese o encarou com uma surpresa. Foi quando, num tom de ironia, a Tese disse: "Eu nunca esperei que um bárbaro seria pontual de qualquer forma." E ainda continuou: "E então, por que você disse para minha irmã vir até aqui nesse lugar?" Havia muitos motivos. O nosso protagonista simplesmente resumiu de forma curta e grossa: "Eu não tenho obrigação de lhe dizer. Se você estiver curiosa, pergunte à sua irmã mais tarde." A Tese sentiu a provocação. Os cantos dos lábios se curvaram com um sorriso medonho. Que engraçado, um novato que mal saiu das fraldas não sabe realmente seu lugar. E foi nesse tom com tanto de superioridade, quando eles estavam se encarando, que nossa elfa estava inquieta. Foi nesse momento que a Tese pegou do bolso uma bolsa e colocou na mesa. "Aqui estão seus 350 mil. E bijones, sem entender muito bem. Por que você está me dando isso? É o preço da essência que você deu para minha irmã." Com esse ato, o nosso protagonista sentiu algo familiar. Parecia uma novela, onde você dá o dinheiro para que a pessoa saia o mais rápido possível da sua frente. Foi quando a Tese perguntou: "Por que você não pega? Você tem outras intenções com a minha irmã?" A promessa que ele queria era fazer com que a elfa ajudasse ele até ele alcançar o que ele queria. A nossa elfa ficou surpresa e o Bijone completou: "Se for possível, eu gostaria de manter a equipe funcionando, mesmo depois disso tudo. Não é preciso prometer nada. No futuro iremos dividir o nosso saque meio a meio." Feliz em ter recebido o pedido de grupo, mas ao mesmo tempo triste por não poder aceitar, a nossa elfa se desculpou. Foi quando a irmã dela explicou: "Ela já tem um contrato comigo. Eu vou entrar no labirinto com ela a partir de agora." Elas só estavam seguindo a tradição. Foi quando Tessa entrou na conversa: "Pega essa bolsa e vai embora." No entanto, nosso protagonista tinha dúvidas sobre esse pagamento.
350.000 pedras provavelmente era metade do preço de uma essência normal no mercado. E a negociação era 9-1. Foi quando ele perguntou: "Isso está certo?" A Tessa arrancou mais 280.000 pedras e colocou na mesa. "Ah, quase me esqueci. Toma aqui as suas pedras." Ela estava apenas tratando nosso protagonista como um otário. Obviamente, se ele não tivesse dito nada naquele momento, ela teria saído pagando apenas 350.000. Agora eu entendo por que os bárbaros detestam os elfos. Se o seu negócio aqui acabou, pode se retirar. Foi quando a nossa elfa pegou no braço de sua irmã e disse: "Irmã, muito obrigado, mas acho que está na hora de você ir embora. Eu tenho que me despedir do Bijone." A Tessa respondeu: "Entendo, você não é mais uma criança." Respirando fundo, a Tessa apontou para o nosso protagonista e exigiu que ele fizesse um juramento. "Faça um juramento, bárbaro, que você não irá dormir com a minha irmã. Só então eu irei embora." A nossa elfa ficou desesperada de vergonha. Foi quando o nosso protagonista, que estava ali sem entender nada, mas com o objetivo de evitar problemas, jurou pela honra de um guerreiro. Finalmente, a Tessa se levantou do assento e, ao sair, ela olhou para trás e disse: "Obrigado por salvar minha irmã, bárbaro", deixando sua última frase. Preocupada, nossa elfa perguntou: "O que devo fazer? Eu nunca falei desse jeito com minha irmã antes. Será que ela vai ficar brava comigo?" Bijone, tentando acalmar as coisas, disse: "Não se preocupe. No final ela acredita em você." Agora a elfa, bem mais tranquila, agradeceu o convite mais cedo de se juntar ao grupo e pediu desculpas por não poder ir com ele. Infelizmente, ela já havia decidido ir com a irmã. Se isso tivesse acontecido com nosso protagonista, ele provavelmente também não teria recusado. A possibilidade de um elfo de alto nível carregá-lo seria muito vantajosa. Foi quando a elfa pegou mais uma sacola com exatamente 63.000 pedras, que correspondia ao preço da besta e das pedras de mana do grupo de aventureiro que eles pegaram anteriormente. Nosso protagonista não sabia qual era o valor real, mas ele não tinha dúvidas sobre a honestidade da elfa, e então completou: "Tem mais coisas na minha mochila, elas estavam cheias, mas eu preciso que você analise junto comigo." Ele não precisou dizer uma única palavra, e a distribuição de saque foi resolvida em um único instante. Infelizmente, ele teve que desistir de ter ela como parte do seu grupo. Foi quando, de repente, de forma cautelosa, a elfa perguntou: "Então, como posso te recompensar?" Foi quando nosso protagonista entendeu o porquê da irmã estar tão preocupada e pedir para que ele jurasse para não fazer nada com ela. Nosso protagonista não conseguia pensar em mais nada e, do nada, soltou a seguinte frase: "Você quer comer alguma coisa?" A elfa, desconfortável, disse não, mas assim que olhou para o lado para pedir comida, fez uma sugestão: "Então, vamos beber?" Ela não tinha tomado uma gota de álcool naquele momento. E isso era de propósito, porque ela queria ter a primeira bebedeira de retorno com ele. Bem, era um pouco diferente da sensação de beber uma lata de cerveja depois de um trabalho. Mas para os elfos que cresceram em um santuário até a idade adulta, tinha um grande significado. Mas o que ele poderia fazer nessa situação? A elfa disse: "Somos amigos que viemos juntos do labirinto. Passamos por todos os tipos de coisas juntos, e é uma bênção poder compartilhar essa primeira bebedeira com você." Logo depois, pedindo comida e muita cerveja. Eles beberam, comemoraram e continuaram conversando. No labirinto, eles não tiveram uma conversa tão íntima como estavam tendo agora. Essa era de fato a primeira conversa deles, mas as coisas não podiam continuar assim para sempre. Foi quando nosso protagonista falou: "Você não disse que ia me recompensar?" Ela, toda empolgada, perguntou: "E qual seria?" Nosso protagonista já tinha um pensamento lá na frente e disse: "Aqui não. Os seguranças podem vir atrás de nós. Que tal em um lugar onde as pessoas não possam nos ver?" A elfa, já imaginando o que poderia ser, sugeriu: "Que tal no seu quarto? Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para a continuação."